Diga, nesta hora, eu abro o meu coração para receber a palavra de Deus, para ser instruído, para ser ensinado, para ser transformado, para receber fé. Diga, eu rejeito toda resistência no meu corpo ou na minha mente. Eu declaro que neste dia eu vou receber revelação na palavra de Deus, no nome de Jesus. Quando dizem amém, podem assentar. Nós hoje vamos começar a estudar mais um livro da Bíblia. O meu desejo era começar a estudar o plano de redenção. Mas antes de estudar o plano de redenção, eu penso que seria bom se nós tivéssemos conhecimento a respeito do começo de tudo, do princípio de tudo. Nós diríamos das sementes que foram lançadas no começo. Nós já estudamos juntos aqui o livro de Mateus, já estudamos Apocalipse, amém? Os irmãos estiveram conosco. E agora eu gostaria de ver com os irmãos o livro de Gênesis. Então peguem a sua Bíblia. O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Todo mundo, quando começa a ler a Bíblia, normalmente dá de cara com esse livro. Por quê? As primeiras páginas da Bíblia são o livro de Gênesis. E ali então, a palavra Gênesis, inclusive, significa começos ou princípios. E é justamente a respeito disso que trata o livro de Gênesis, dos começos, dos princípios. Todas as verdades da palavra de Deus são semeadas em Gênesis. Se encontram presentes em Gênesis em forma de semente. Essas sementes depois são desenvolvidas. É como se elas fossem plantadas e germinassem. E lá em Apocalipse, como nós estudamos, essas verdades todas encontram a sua conclusão, o seu apogeu. Amém? Os irmãos entendem isso? A Bíblia é um livro maravilhoso. Então, quando você pega a palavra de Deus, eu espero que eu consiga despertar em você o desejo de conhecer e de se alimentar da palavra. Quando você pega a Bíblia a primeira vez, você fica um pouco assustado, porque é um livro grosso. Não é um livro pequeno. Mas preste atenção. Eu não quero que você tome esse livro com atitude errada. Muitas pessoas, ao lerem Gênesis, ficam querendo discutir com a Bíblia. Dizendo, olha aqui não está falando a respeito dos fósseis, ou sei lá o quê. Deixa eu dizer para você uma coisa. A Bíblia não é livro de arqueologia. Não tome a Bíblia como livro de arqueologia. Não tome a Bíblia como livro de filosofia. Também não tome como literatura bonita, poética, como algum tipo de romance. E nem livro de história. Se você tomar a Bíblia com essa postura, a Bíblia, em vez de gerar vida, ela vai gerar morte. Porque a palavra de Deus diz o quê? Que a letra, diga, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então preste atenção. Se você tomar apenas a letra dessa Bíblia, vai matar você. Vai destruir você. Porque a letra mata. Então como fazer então? Tome a palavra de Deus como de fato ela é. Como palavra inspirada por Deus. Você a partir de hoje vai estar acompanhando junto comigo. E eu quero que você vá ler o livro de Gênesis junto comigo. Vamos bem devagar. Nós vamos ler poucos versículos a cada dia. Por quê? Porque eu quero mais uma vez conduzir você numa porção da palavra de Deus. Por esse livro maravilhoso. A Bíblia é um livro extraordinário. Ela contém 66 livros. É um livro que contém livros. A Bíblia, apesar de conter 66 livros, possui uma harmonia impressionante. Foi escrita por mais de 40 autores diferentes. Todos eles inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Em nenhum lugar se contradizem. Em nenhum complementa o pensamento do outro. E até às vezes esclarece um ao outro. A Bíblia foi, alguém pode perguntar, pastor, como é que a Bíblia tornou-se assim, um livro só? Se ela é feita de 40 livros, como que ela chegou ao ponto de tornar-se um livro só? Os irmãos sabem, o Velho Testamento, porque a Bíblia tem duas partes, o Novo Testamento e o Velho Testamento. Sabia disso? O Novo e o Velho Testamento. O Velho Testamento, ele na verdade era a Bíblia dos judeus. Os judeus também são povo de Deus.
E como povo de Deus, receberam também uma revelação, conhecida como Velho Testamento. Os judeus, desde muito antes de Cristo, séculos antes de Cristo, eles já haviam organizado, compilado os livros sagrados. Mas são 39 do Velho Testamento. Mas e os livros do Novo Testamento? Como é que vieram a se tornar ou serem reconhecidos como livros sagrados? Como os irmãos sabem, os livros do Novo Testamento foram escritos pelos apóstolos. Foi Mateus, Paulo, João, Pedro, Lucas. Esses homens de Deus, apóstolos, eles eram inspirados por Deus. E eles escreveram os seus livros no primeiro século. Mas somente no ano 397 da nossa era, através de um concílio, conhecido como Concílio de Cartago, foi que os bispos da igreja reconheceram esses livros como sagrados. E então foi compilado num livro só, todos aqueles livros sagrados. Então passou a ser conhecido como sendo a Bíblia. A palavra Bíblia significa livro, vem de biblos, do grego, significa livro, e tornou-se então o livro sagrado dos cristãos. Ele não contém a revelação, mas ele é a revelação da vontade que está no coração de Deus. Ele não é parcialmente a verdade, ele não contém alguma coisa a respeito da verdade, mas esse livro, todo ele, do começo ao final, é inspirado por Deus, é palavra de Deus, não tem erros, é inerrante, foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus e é para nós agora regra de fé. Amém, meus irmãos? Que coisa, não imaginei que eu ia falar sobre isso hoje aqui. Mas amém, isso tudo é instrução para nós. Mas veja, logo depois da igreja ter reconhecido a Bíblia, no ano 397, mais ou menos 100 anos depois, a própria igreja católica proibiu de ler a Bíblia. Que coisa impressionante. Eles proibiram as pessoas de ler a Bíblia. Então o povo não tinha mais acesso à Bíblia. E então começou a Idade Média. E a Idade Média ficou conhecida como a Idade das Trevas. Por que Idade das Trevas? Porque foi o tempo em que a Bíblia esteve oculta às pessoas. E as pessoas não tiveram acesso à luz do conhecimento da palavra de Deus. Mas no final da Idade Média, aconteceu 2 eventos importantíssimos. O primeiro foi a tradução da Bíblia para a língua das pessoas. Porque a Bíblia originalmente, ela era em grego, hebraico e a versão do latim, que era a versão oficial do Império Romano. E os irmãos sabem, o povo, depois de 1500 anos, já não falava, nem conhecia mais aqueles idiomas. O que acontece? Apareceu então Lutero. Lutero foi o primeiro a traduzir a Bíblia para o alemão, e então tornou possível que o povo lesse. Depois que Lutero traduziu para o alemão, aí apareceu uma série de tradutores, que traduziram cada um para o seu idioma, o inglês, o francês, o espanhol e até o português. A nossa versão em português é do século 17, quer dizer, é muito tempo atrás. E o que acontece? Junto com esse evento da tradução da Bíblia, também houve a invenção da imprensa. E o primeiro livro a ser impresso foi de fato a Bíblia. E isso fez com que a Bíblia então se espalhasse, se propagasse, e hoje milhões de pessoas leem a Bíblia. É o livro mais vendido no mundo. Não tem concorrente. É o livro mais vendido. E você tem o privilégio de ter a sua Bíblia em português. Eu quero dizer para você que a Bíblia em português é o segundo idioma mais vendido no mundo. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Eu quero dizer para você que em 99 foram vendidos 3 milhões de Bíblias no nosso país. Da Sociedade Bíblica Brasileira, do Brasil. Isso é muita coisa. Só perde para o inglês. Isso porque o inglês é falado em muitos países. Agora o português é falado em poucos. E ainda assim, nós estamos lá na ponta. Porque tem milhões de brasileiros lendo a Bíblia. De todos os credos, de todo tipo de religião, mas eles estão lendo a Bíblia. E a palavra de Deus vai ser luz na vida deles. Mas preste atenção, não adianta nada você pegar a Bíblia, como eu disse para você, como quem pega um livro qualquer.
Você tem que tomar a palavra de Deus como sendo de fato o que ela é, inspirada por Deus. Então deixa eu ler um versículo com você. Pegue lá, abre lá em 2 Timóteo. Capítulo 3, verso 16. 2 Timóteo 3, 16. Então, olha o que diz. Toda a escritura é inspirada por Deus. Vamos dizer isso juntos? Toda a escritura é inspirada por Deus. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra aqui, inspirada, significa soprada. Toda a escritura é soprada por Deus. E a palavra sopro é a mesma palavra traduzida como espírito em português. Ou seja, toda palavra, toda a escritura é soprada pelo Espírito Santo de Deus. E Jesus disse, lá em João capítulo 6, verso 63, ele disse: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Diga, a palavra de Deus é Espírito e é vida. Você vai receber vida de Deus se você tomar a palavra de Deus pelo Espírito. Portanto, quando você tomar a palavra do Senhor, tome-a em oração. Tome-a em oração. Sabe, pega a palavra e diga: Senhor, sei que Tu estás querendo falar comigo através dessas letras impressas no papel branco. Porque não estou dizendo que esse livro aqui é espírito, não. Preste atenção, a palavra de Deus é uma pessoa que está por detrás dessas letrinhas pretas impressas no papel branco. Diga, por detrás dessas letras impressas no papel branco, tem uma pessoa que é espírito e vida. Então, se você tomar esta palavra em oração, sabe, ore, sabe, peça ao Senhor: Deus, abra os meus olhos, eu quero conhecer do Senhor aqui. Se você orar e se achegar a ela com o coração humilde em oração, exercitando o seu coração, o seu espírito, Deus vai dar para você uma mente clara, uma mente lúcida, e você vai compreender a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então pega a sua Bíblia. Deixa eu pegar a minha também aqui. Diga, este livro não é um mero livro. Diga, esta é a palavra de Deus, inspirada por Deus, inerrante, perfeita. Diga, esta palavra no meu coração tem o poder de transformar a minha vida. Diga, depois de eu receber esta palavra, a minha vida nunca mais será a mesma. Amém, meus irmãos? É o poder da palavra de Deus. Por isso, tome-a como alimento. A palavra do Senhor, ela é alimento. Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você não vive só de comida. Você não vive só de bebida. Você precisa ter uma palavra de Deus queimando no seu coração. Quando há uma palavra queimando dentro de você, você é alimentado, é nutrido. É essa palavra que gera fé em você. Romanos capítulo 10, verso 17 diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Quando você ouve a palavra, o seu coração é aquecido numa fé nova, revigorante, poderosa. Amém, meus irmãos? Então veja, a palavra é alimento, a palavra gera fé. Eu vou dizer algo para você mais ainda. Quando você se enche da palavra, você se enche do próprio Deus, porque Deus e a sua palavra são um. Diga, Deus e a palavra são um. Você crê nisso? Como é que funciona isso? É que nós somos assim: eu sou separado da minha palavra. Você entende o que eu estou dizendo? Eu sou eu, mas na hora que eu falo, a minha palavra sai de mim e se torna algo separado de mim. Entendeu o que eu estou dizendo? E essa palavra pode até ser gravada em alguma coisa, mas eu estou aqui, a minha palavra se foi, é separado de mim. Mas não é o mesmo com Deus. Com Deus é diferente. Deus e a sua palavra são uma única pessoa, de tal maneira que quando Deus fala, Deus também sai com a sua palavra. Deus se propaga na sua palavra.
De tal maneira que quando você ouve esta palavra, você não está apenas ouvindo a palavra, você está recebendo o próprio Deus dentro de você. Aleluia! Sabe o que significa isso? Que às vezes quando você está ouvindo a palavra, o seu coração é aquecido. E esse coração aquecido é Deus entrando dentro de você. É você recebendo das proteínas celestiais, do maná que desce do céu, a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Deus e a palavra são um. Diga, Deus e a palavra são um. Diga, crer em Deus é crer na palavra. Diga, se encher de Deus é se encher da palavra. De conhecer a Deus é conhecer a palavra. Então, não existe aquela história de você dizer assim, não, eu creio em Deus, mas não creio na Bíblia. Mas que coisa estranha. Já ouviram isso em algum lugar? Ah, não, eu creio em Deus, mas isso aqui não, isso aqui eu não acredito não, está fora. Deixa eu dizer algo para você. Como é que você pode crer em mim e não crer no que eu falo? Como funciona isso? Hã? Hein, Raimundo? Creio muito em você, mas não creio no que você fala. Não parece um absurdo isso? Eu sou o que eu falo. Se você crê em mim, tem que crer no que eu falo. Não há como separar. E muitos falam, eu queria conhecer mais a Deus, mas Deus parece ser tão misterioso, tão distante. Deixa eu dizer algo para você. Você conhece a Deus conhecendo-o na palavra. Amém? Não é a única maneira de conhecer a Deus, mas com certeza é a maneira mais próxima de você, mais acessível a você. Você vai conhecer a Deus conhecendo a palavra. Nós somos um povo que anda em linha com a palavra. Nós andamos em linha com a palavra para não pecar, para não tropeçar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Guardei a tua palavra no meu coração. Para o quê? Para não pecar. Nós andamos em pureza porque andamos na palavra. Andamos em santidade e integridade porque andamos em linha com a palavra. Nós estamos caminhando num trilho. E esse trilho é a palavra de Deus. Não ousamos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Porque a palavra de Deus é o trilho sobre o qual nós andamos. Amém, meus irmãos? Então, tudo isso é uma introdução. Para que você não venha tomar a palavra de Deus como um livro de historinhas. Essa é outra postura que muita gente tem. Ele se achega à Bíblia por mera curiosidade. Então a Bíblia não é um livro de historinha. Não a tome de maneira natural, maneira mental, mas a receba no seu coração. E você vai receber do poder de Deus e vai ser transformado. Eu mencionei para você algo. Você pode tomar a palavra de Deus como letra ou pode tomá-la como espírito. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, diz que a letra mata, mas o Espírito dá vida. Deus quer que nós tenhamos vida. E é importante que você receba vida ao ler a palavra. Todas as pessoas que conhecem a Bíblia são transformadas, meus irmãos? São ou não são? Infelizmente não são. Tem muitas pessoas que conhecem muito de Bíblia, mas na prática são tocadas por Deus? Transformadas por Deus? Não. Por que acontece isso? Porque tomaram a Bíblia apenas como um livro. É um livro. Mas aqueles que tomam a Bíblia como palavra de Deus, eles são mudados. Eles recebem o quê? Revelação. A maneira que o Senhor quer nos instruir é através de revelação. Então veja bem, se toda a Escritura é soprada por Deus, se a Bíblia é um livro que foi soprado por Deus, eu só posso compreender esse livro se eu receber o sopro de Deus dentro de mim. Entendeu o que eu estou dizendo? Se a Bíblia foi soprada por Deus, você precisa também de receber esse sopro para você compreender essa palavra. E o sopro de Deus é o seu Espírito. Deus vai soprar na sua vida dentro de você. E quando isso acontecer, seus olhos vão se abrir. E quando você lê, você vai entender. Vai ter experiência do, agora eu entendo. Isso é revelação. Revelação é um dos assuntos mais importantes da Bíblia. Quando eu falo de revelação, alguém pode estar falando, pastor, revelação é aquele dom espiritual que algumas pessoas têm e que Deus mostra para elas as coisas. Eu sei que muita gente fala isso, não é verdade? E pastor, eu fui revelado na reunião. Não é assim que você fala? Ou me revelar na reunião. Não, não me refiro a isso. Esse é um uso inadequado da palavra revelação. Revelação não é nenhum dom espiritual. Revelação é uma experiência. É a experiência de você ler a Bíblia, ou de você
ouvir a palavra e aquela palavra explodir como luz dentro de você. E você tem aquela experiência e fala, puxa, é isso. Ah, agora eu entendo. Compreendi o que isso quer dizer. Entende? É revelação. Não é conhecer algo que ninguém sabia antes. Porque tem gente que fala, tive uma revelação nova. Não há revelações novas. Revelações são todas antigas. Todas antigas. É nova para você. Entendeu o que eu estou dizendo? Mas se você está vendo algo aqui que ninguém nunca viu, esquece. Pode ser que você está vendo algo maligno. É muito estranho que você vai ver algo que nesses 2000 anos de igreja, nenhum homem de Deus viu. Entretanto, quando você vê coisas que outros já viram, essa experiência se torna sua. Revelação, portanto, é uma experiência particular, pessoal. Deus quer que você tenha. Pastor, qual que é a implicação prática disso? É o seguinte, existe um conhecimento da Bíblia que é puramente mental e tem um conhecimento que é de revelação, no coração. O seu conhecimento que você tem na Bíblia é só mental, ele não faz diferença para você. Aquilo não empolga você, aquilo não entusiasma você, aquilo não ajuda você na hora da guerra, da luta espiritual. Entende o que eu estou dizendo? Se o seu conhecimento da Bíblia é puramente mental, ele não produz mudança nenhuma em você. Mas agora, quando o seu coração é tocado, quando a palavra queima dentro de você, quando as letras parecem saltar do papel, ou quando ouvindo a palavra, aquilo explode dentro do seu espírito, deixa eu dizer algo para você, aquilo vai empolgar você. Você vai querer contar para os outros. Eu tenho que contar para você algo que eu fui sentir, que Deus falou comigo. Se você sentir isso de Deus, vai mudar a sua maneira de andar, sua maneira de ser. Algo diferente vai acontecer com você, porque a semente de Deus foi plantada dentro do seu espírito. Isso é revelação. É o Quantos querem ter revelação do Senhor aqui? Percebe? Revelação é um processo também. Não é algo que eu tenho e pronto, acabou. Eu devo continuamente buscar ter mais, crescer mais e avançar mais nessa revelação. Amém, meus irmãos? É como luz. Hoje eu tenho uma luz de 10 watts, mas daqui a pouco é de 100 watts. Depois vira um holofote em cima de mim. É a luz que vai se ampliando. Por isso peça ao Senhor que abra os seus olhos, porque essa foi a oração de Paulo. Se você olhar na Bíblia, pegue sua Bíblia, deixa eu ler com você alguns versículos. Vai lá para Efésios. Olha o capítulo 1. Olha o verso 15 em diante. Olha a oração que Paulo faz. Em todas as suas cartas, a oração que Paulo faz é para que as pessoas ou os irmãos tivessem revelação. Paulo não orava para a igreja crescer. Paulo não estava preocupado com as finanças da igreja. Paulo estava preocupado com uma coisa somente: revelação. Porque onde há revelação, há crescimento da igreja. Onde há revelação, há provisão de Deus. Onde há revelação, haverá comunhão, haverá vida, haverá transformação. Portanto, a revelação da palavra é que é luz para o nosso coração. Paulo sabia disso, por isso ele pedia para o Senhor. Olha o que diz a sua Bíblia, acompanhe. Por isso também, eu tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda o quê? Espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Você precisa de ter mais luz a respeito de Jesus. Você tem que conhecer mais a respeito do Senhor. Paulo fala, verso 18, iluminados os olhos do vosso coração. Que oração maravilhosa. Ele quer que os nossos corações sejam iluminados. Amém, meus irmãos? Olha lá em Filipenses. Olha a maneira como ele orou lá em Filipenses, no capítulo 1. Olha o que diz no verso 11. Cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, certificar-vos. Verso 9. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção espiritual. Amém? Vai lá para Colossenses. Colossenses capítulo 1 também. Ainda no verso 9, olha o que diz. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e
entendimento espiritual. Revelação, revelação. Revelação é ver como Deus vê. Revelação é enxergar as coisas na ótica de Deus. Quando os seus olhos se abrirem, você vai sentir o toque do Senhor. Então preste atenção. Eu quero que você se aproxime da Bíblia com essa postura. Com a postura de querer conhecer Deus. Não de querer ter curiosidade. Não de saber arqueologia ou história. Mas de conhecer a pessoa dele. A Bíblia nos foi dada para revelar uma pessoa. A pessoa do Senhor Jesus. Feche seus olhos. Ponha sua mão nos seus olhos. Simbolicamente. Repete comigo essa oração e diga. Diga, Senhor Jesus, nesta hora, tira dos meus olhos todo véu, toda escama, todo impedimento, tudo aquilo que me impede de ter luz, de ter revelação, de conhecer ao Senhor na tua palavra pelo Espírito. Diga, nesta hora, eu declaro que o Espírito de sabedoria, de entendimento e de revelação estão sobre mim para me conduzir ao pleno conhecimento do Senhor Jesus pelo Espírito Santo. Amém e amém. Oh Deus, obrigado. Que a tua palavra viva possa explodir no espírito dos teus filhos nesses dias, no nome de Jesus. Quantos dizem amém?